Olá, eu sou Guilherme Carter e esse é o Radar FIS e hoje eu tenho o prazer de receber aqui Eduardo Gabriel, que é diretor de logística da Colliers, e Joana Matos, que é diretora de gestão de ativos imobiliários. Então eu gostaria primeiramente de agradecer aí pelo tempo de vocês, eu sei que a agenda não é fácil e tal. Para a gente começar o nosso bate-papo, vou pedir primeiro para vocês contarem um pouco da Colliers no Brasil, porque a gente vê bastante, né, nos relatórios de fundo imobiliário, às vezes ou um gestor falando, usa como fonte, mas enfim, acho que o público geral não conhece o tamanho da empresa e aí seria legal dar um overview primeiro e também eu vou pedir para que vocês se apresentem aí depois, falem um pouco mais, Eduardo, um pouco mais da sua carreira, né, até Sim, você chegar prazer. aqui, e a Joana, que a gente já conversou e tem aí longos anos também de estrada no mercado de real estate. Então, mais uma vez, muito obrigado e eu passo aí a bola para vocês. Obrigado pelo convite, Guilherme. Obrigado. Obrigada também, boa noite. Falando um pouquinho da Colliers, né? A Colliers é uma empresa de mercado imobiliário, uma consultoria. Ela está aqui no Brasil, inclusive esse ano a gente está comemorando aí os 25 anos da Colliers aqui no Brasil, né? Muito felizes de estar concluindo aí esses 25 anos com bastante solidez no mercado. Uhum. E dentro da nossa consultoria a gente trabalha com todas as linhas de serviço, de prestação de serviço para o mercado imobiliário, né? Então a gente fala que é um one-stop shop. Você pode avaliar, você pode comprar, vender o seu imóvel, gerenciar a obra, gerenciar a propriedade, fazer locações e administração de propriedades, que é a minha atribuição lá na Colliers, né? Então, eu sou diretora da área de Asset Management, a gente tem lá no departamento portfólios de locações para gerenciar, uhum. E a gente faz aí toda a gestão desses ativos, tanto da parte operacional quanto da parte comercial também, para elevar ali o preço das carteiras, melhorar ali a condição das locações, né? Eu entrei na Colliers o ano passado, mas tenho experiência aí no mercado já há quase 20 anos, né? O meu DNA é de avaliação imobiliária, uhum. E com experiência, minha última passagem antes da Colliers foi num fundo imobiliário, né? Então, eu acabei dando continuidade aí a essa parte de gestão e assumi agora esse desafio na Colliers. Boa sorte, acho que a gente já teve esse papo antes, mas boa sorte lá, mais uma vez, sucesso. E Eduardo, conta um pouco pra gente, você já está há algum tempo lá na Colliers, não é mesmo? Eu estou na Colliers, esse ano eu completei 11 anos de Colliers, sempre atuando na área logística industrial. A Colliers é referência nesse mercado, ela pelo nosso CEO, começou nesse segmento e de forma internacional a gente é conhecido como a empresa que é líder nesse segmento. Uhum. Então eu venho desenvolvendo essa área logística industrial na Colliers desde 2011 e agora nós estamos com um projeto bastante arrojado de colocar um representante Colliers em cada principal capital do país, né? Boa. Hoje a gente está em 7 estados que fazem sentido ter uma pessoa física, mas a gente atua no Brasil inteiro, mas fisicamente a gente está colocando uma pessoa em cada capital do estado. Então, legal. É isso que a gente vem desenvolvendo. Eu estou nesse mercado imobiliário na área logística há mais de 20 anos, né? E conheço aí um pouquinho de cada estado e de cada negócio que foi realizado aí nesses 20 anos. Já dá para ser presidente aí do Brasil. Não, tô brincando, não. E aí eu já conheço o Brasil inteiro. E aí dentro da Colliers, assim, para falar um pouco de mundo também, né? Um pouco da história dela. No Brasil ela deve ter atuação desde que ano, mais ou menos? E a maior atuação dela é nas Américas, na Europa? Vocês sabiam? A gente tem posição global, né? Uhum. A sede da Colliers fica no Canadá. Tá bom. Esse ano a gente fez 25 anos aqui no Brasil. E o posicionamento dela, né, junto com as concorrentes, aí a gente está no mundo todo, dependendo de cada região, uhum. Na segunda, terceira posição.
em posicionamento de marca em cada região dessa. A gente está assim, em mais de 70 países, né? E aqui a Colliers, especificamente, é líder na América Latina, né? Junto com o México, mas a gente tem escritório em toda a América do Sul e em todos os hemisférios. Pô, deu branco. Hemisfério nacional, tá? É mundial, aliás. Legal. E você, por estar há tanto tempo lá na Colliers, você até falou, pô, agora a nossa principal desafio é basicamente ter um representante em cada estado. Então isso quer dizer que de 11 anos para cá o negócio vem evoluindo muito bem, né? Antes de entrar no setor só de imobiliário, mas na empresa e no país vem demonstrando um crescimento, como é que é? No geral, especificamente na área que eu atuo, como toda a economia, ela sofreu o mercado ficou de 2014 até 2019, o mercado sofreu muito, né? Vem sofrendo muito. Aí, em 2019, a perspectiva para o início de 2020 era bastante favorável. Tá bom. E nós fomos presenteados com uma pandemia. Pois é. E na contramão do que aconteceu com toda a economia e o mercado imobiliário, a logística ela teve o maior crescimento histórico em 2020 e 2021. Então, para nós, foi o maior resultado historicamente da Colliers na área logística nesses 2 últimos anos, 20 e 21. E o principal driver ali de crescimento foi e-commerce, ou não? E-commerce, a necessidade de estar próximo do mercado consumidor, né? As operações cada vez mais próximas. Então, teve uma grande busca de oportunidades próximas das capitais de todo o país, e isso gerou aí a volta do antigo BTS, que era um mecanismo que já estava assim parado, e hoje a gente retoma esses mercados por falta de oportunidade de fazer locação próximo desses mercados consumidores, né? Eu lembro que o BTS até 2014 ainda ouvia falar lá no banco e tal, mas depois a gente teve uma catástrofe econômica, acho que meio que tudo o mercado imobiliário apanhou. Todo mundo apanhou, né? Ninguém se safou quando você dessa tem um excesso de estoque, recebe. você tem opções, né, no mercado. Então, tanto no mercado logístico quanto de escritórios, em 2014 teve um excesso de oferta e aí não fazia mais sentido ter tanto BTS, né? Aí agora com essa conversão faz mais sentido porque começa a faltar espaço, né? E começa a buscar alternativas, né? Hoje tem um contrato que a gente fala o contrato híbrido. Ele não é um contrato típico, não é um BTS, mas tem mecanismos que dão mais segurança tanto ao locador como ao locatário, né? Sim. Então, existe hoje, o mercado vai se adaptando às necessidades e à lei da oferta e demanda. Então, hoje o híbrido é um tipo de contrato que faz mais sentido até dado a essa economia flutuante, né, que a gente tem vivido nos últimos anos. O que seria um contrato híbrido? Você consegue dar um exemplificado? É assim, ele não penaliza... contrato BTS é obrigatório a permanência do locatário no total do contrato. Se ele saindo antes, ele é obrigado a pagar o total do contrato. Sim. No híbrido, ele tem algumas penalidades de multas de saída, mas não do contrato inteiro. Então, às vezes os investimentos eles são sujeitos a reembolso, a carência são sujeitas a reembolso, um aviso prévio mais longo, então precisa sair, tem obrigado a dar um aviso prévio de 1 ano, 1 ano e meio. Então dá tempo do proprietário também começar a divulgar o projeto para não ficar com ele vazio, com essa vacância, como seria se ele desocupasse um imóvel sem um aviso de longo prazo, né? Tá. Não, legal, bacana. E é uma coisa que está mais acontecendo com mais frequência. Legal. Bom, acho que logística a gente vai voltar a falar, porque são grandes
grandes números, bons números, a gente vai passar um pouquinho para os escritórios que sofreram aí, tiveram acho que maior sofrência ao longo do tempo. Eu queria entender hoje, a gente teve um evento lá, a Joana participou, até falou lá bastante, deu uma palhinha de algumas coisas. Eu queria que você falasse um pouco do mercado de escritórios, do overview hoje, né, pegando aí desde 2018 e tal, 2017 até agora, e desse um panorama geral, e se pudesse antecipar um pouquinho do que vem ali naquele market research que tem no site da Colliers, né? Até vou fazer uma propagandinha aqui, quem quiser pode acessar o site da Colliers Brasil. Eu não lembro o site de cor, mas se você colocar no Google Brasil, você vai ter lá e vai ter uma aba escrito Research, que aí tem alguns relatórios lá disponíveis, lá acho que é em Power BI, essa tecnologia. Mas vamos lá, vamos voltar para a Joana para dar esse overview. Bom, o mercado de escritórios, em 2019 a gente estava com a mesma perspectiva de melhora que o mercado logístico, né? E foi um ano que a gente teve uma queda de vacância de 5% e uma grande entrega e uma taxa de absorção líquida muito alta, né? Então era um ano... No ano seguinte, a gente já esperava aí que iria faltar espaço, tá? A gente fechou o ano de 2019 com 12% mais ou menos de taxa de vacância geral São Paulo, tá? Então, quando a gente fala de 12% geral São Paulo, quer dizer que algumas regiões já não tem espaço, né? Então, já está com pressão de preço para cima, enfim. Veio a pandemia, né? De fato, isso foi algo que impactou. Mas quando a gente olha os dados, o impacto não foi tão grande quanto a sensação desse impacto, tá? Realmente existiu aí a necessidade das medidas sanitárias para ir para casa, home office, né? As pessoas esvaziarem os escritórios para poder passar todo esse período de crise, né? Mas quando a gente olha os números de 2020 até agora, a gente teve uma entrega de novo estoque de cerca de 300 mil metros quadrados, tá? E a absorção líquida, né, se a gente contar esse novo estoque versus o que a gente tem hoje de absorção líquida, que foi positiva, primeiro trimestre positivo depois desse período de 19 mil metros quadrados, tirando esse novo estoque, a gente estaria com uma taxa de vacância de 15%. De vacância. Então, que é uma taxa saudável. Hoje a gente está com 22, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, o que a gente fala? Se não tivesse essa nova entrega, né, talvez essa taxa de vacância não tivesse subido tanto, tá? Claro, existiram concessões, né? Muita troca de índices de inflação do IGPM para o IPCA, algumas condições de, por exemplo, descontos nos anos de pandemia. Eles, na verdade, adiavam o pagamento desses aluguéis para pagar mais para frente. Então, eles alongavam o prazo do contrato, ficava esse período de pandemia sem pagar para depois voltar a pagar, né? Hoje, o cenário já é diferente, né? Das carteiras que a gente cuida, de tudo que a gente tem de notícia, é que as pessoas já estão voltando para o escritório, tá? Algumas empresas, eu tenho alguns clientes que 100% do portfólio já voltou para o escritório, outros escolheram modelo híbrido, que fica 2 dias no escritório, 3 dias no escritório, depende do formato de cada empresa, tá? E a taxa e a absorção líquida já está positiva, então a gente já está com em torno de 19 mil metros quadrados absorvidos nesse último trimestre, tá? A boa notícia é que para os próximos anos o novo estoque ele não é tão representativo quanto nos anos anteriores, tá? E o ciclo de construção de um prédio ele demora muito mais para acontecer. Então a gente vendo a retomada da economia, né? Em 2019 já se falava que se o PIB crescendo 2% a mais já iria faltar espaço de escritórios, né?
Hoje, talvez essa curva seja um pouco mais amena do que a gente esperava em 2019 por conta dessa adoção aí do modelo híbrido, tá? Mas existe expansões e existem diminuições de espaço. E hoje eu acho que as expansões estão maiores do que a diminuição de espaço, tá? No meu ponto de vista, o preço vai tender a subir em algumas áreas, como já acontece hoje, né? Então, mesmo a gente tendo uma taxa de vacância de 22% geral em São Paulo, as principais regiões como Faria Lima, Vila Olímpia, JK, Itaim, Pinheiros, já estão com abaixo de 10%. Tá? E abaixo de 10% é onde você começa a ver o desequilíbrio de mercado e onde você vê a elevação, né, dos preços de locação. Tá? Isso vai reverberando para os outros mercados. Se você não encontra aqui, você vai buscando em outros mercados. Tem mercados que estão sofrendo um pouco mais por conta das entregas. Por exemplo, a Chucre Zaidan teve uma entrega de 150 mil metros quadrados de uma vez. Então, é um volume muito alto de escritórios em um momento complicado que a gente estava vivendo, né? Mas os espaços já estão sendo absorvidos, a gente já tem notícias de locação para esses espaços. Então, a notícia hoje já não é mais tão nebulosa quanto era antigamente, né? Como em 2020 era um horizonte sem muita direção, né? Na verdade, a gente não sabia o que ia acontecer. Hoje já se tem mais noção do que vai acontecer para os próximos anos. Em termos de projeções, assim, vocês veem algo próximo já esse ano do que era 2019 ou mais para frente? Olha, eu acho que esse ano, tradicionalmente, os anos de eleição com Copa do Mundo são anos mais arrastados, tá? Com relação a decisões, mudanças grandes. Então, se a gente pegar o histórico de absorção desses anos em que a gente tem Copa e eleição, a gente vê que realmente... Copa? Também. Não sabia que... Também. Porque agora vai ser no final do ano, então, por exemplo, novembro, dia 20, começa a Copa, então, né, tem aquela história, vamos esperar a Copa. Isso é uma cultura do Brasil, né? Então a gente não tem como negar, né? Começar o ano depois do Carnaval. Começar o ano depois do Carnaval, e aí quando tem a Copa ainda tem mais esse evento que acaba atrasando um pouco as decisões. Entendi. Mas acho que assim que a gente tiver uma definição, independente de quem vá assumir, daqui para frente a gente vê uma perspectiva assim de retomada do mercado de escritórios. Certo. E isso a gente olhando São Paulo, que basicamente a representatividade é muito grande dentro do cenário Brasil. Mas olhando para segundo polo, vamos dizer assim, Rio de Janeiro, já é uma situação um pouco mais delicada? O que vocês... O Rio, ele tem sofrido aí já há algum tempo, né? Diferente de São Paulo, que a gente começou a ver a retomada em 2018, 2019... o Rio está andando um pouco de lado, mas já esteve pior do que está hoje. Tá? Então, a gente já vê uma pequena redução da taxa de vacância, nada expressivo, mas a gente sabe que o Rio é muito dependente de certos setores, né? Então, a gente precisa ver realmente uma retomada muito grande. É aquela história dos vasos comunicantes, né? Você precisa primeiro encher São Paulo, para depois começar a encher as outras regiões, né? Então, tem essa relação do Rio é bastante nítida, e eu acho que ver o que a gente via no Rio há anos atrás, por exemplo, Rio nunca teve uma taxa de vacância acima de 5%. Os valores de locação lá eram absurdos, 120, 200 reais o metro quadrado em prédios que são classificados aqui em São Paulo como prédios B, né? Então, eu acho que essa realidade do Rio vai mudar, não vai ser difícil retomar esse cenário que era antes, né? Principalmente porque a gente tem uma nova região lá, que é o Porto Maravilha, que tem ali uma série de projetos represados, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas, enfim, a gente torce para que ele retome, porque era um mercado importante, né, era o segundo maior mercado de escritórios.
É engraçado. O Rio tem umas coisas... lógico que São Paulo tem isso também um pouco no centro, mas eu lembro que eu morei no Rio de Janeiro e aí você via muito prédio que não tinha vaga subterrânea, né? Sim. Então era tipo um problema. E às vezes até prédio em Botafogo, e tem em São Paulo no centro, mas eu não sei nem como se fala, mas é um estacionamento vertical, né? Sim. Estacionamento vertical, Sim, uma coisa meio sim. bizarra assim, mas tem em São Paulo também, acho que no centro, não sei se tem aqui perto, mas interessante. E de forma geral, assim, acho que é mais São Paulo. E olhando, se você puder nos falar assim, olhando os fundos imobiliários, com as informações que vocês têm, obviamente, de pesquisa de mercado, dá para, enfim, ver oportunidades ainda atrativas na Bolsa, ali dentro dos fundos imobiliários, principalmente os que estão aqui em São Paulo, ou não? Né? Olha, não é nenhuma recomendação, mas Sim, enfim, sim. a gente, por conta desse desconto que teve nos fundos de escritório, por toda a questão da pandemia que envolveu o uso dos escritórios, eu acho que existem oportunidades, sim, dentro desse mercado, né? Porque ele foi um mercado esvaziado, né? Mas, claro, né? Cada fundo tem a sua dinâmica e, assim, cada imóvel está numa região que tem uma dinâmica. Então, é preciso uma análise mais profunda sobre essa retomada. Hoje eu enxergo que tem algumas regiões que vão ter a retomada dos preços de mercado um pouco mais lentas do que outras regiões. Então, o ideal é ver o portfólio de cada fundo, entender o posicionamento deles dentro do mercado para enxergar essas oportunidades. E tem muito assim, a gente viu outro dia, teve aquele fundo, não é monoativo, mas são 2 prédios dentro, que é do Credit Suisse, que é o HGPO, que ele foi a venda, vamos dizer assim, né, com preço mínimo, mas que não bateu também, né? Então o pessoal achava que era um preço ali da região adequado, que eu acho que vocês devem saber, deve sair aquele preço, mas que não saiu, né, por alguma razão. E o mercado imobiliário, acho que por ser algo muito menos líquido do que a Bolsa, tem muita arbitragem de preço, principalmente em regiões menos líquidas. Né? Não foi fundo, né, mas se a gente vê a última venda que foi feita, foi a Brookfield que comprou a carteira do BR Properties e foi um negócio volumoso, né? Sim. E não sabe o motivo da venda, né? Se tinha estava alavancado em algum CRI, alguma coisa, mas hoje a Brookfield se tornou um dos grandes proprietários de escritórios do Brasil, né? Do Brasil, exato. Vai um pouco do modelo de quem está comprando, né? Porque, por exemplo, o fundo imobiliário de escritórios hoje está difícil de captar. Sim. Né? Então, é difícil de levantar recurso para isso. Você vai fazer uma alavancagem para comprar, nem sempre o estudo que você vai ter hoje com os parâmetros de mercado de hoje vai justificar a viabilidade dessa compra. Então, tem uma série de coisas, né? A Brookfield ela tem um fôlego maior, talvez, para segurar aí uma vacância, enfim, a retomada do mercado. Os fundos imobiliários têm o cotista, que quer aquele dividend yield no final do mês, né? E nem gosta de alavancagem. Não gosta de alavancagem e também não tem essa visão, muitas vezes não tem essa visão de longo prazo, que comprar um ativo nesse momento seria o mais indicado. Sim. Né? Então, eu acho que isso vem da maturidade do mercado imobiliário de fundos, né? E eu acho que é um mercado muito novo e que vai maturar nesse sentido, né? Não, com certeza. E só finalizando essa questão, eu acho que se você puder passar, não é nem dica, mas os principais indicadores para o investidor olhar, quando está olhando um fundo imobiliário, lógico, não só indicador de fundo imobiliário, mas avaliando as lajes ali, né? Que às vezes vem até rating de imóvel, aquela coisa toda e tal, e o pessoal que não está acostumado com isso, né? Como é que faz? Hoje tem bastante material, eu acho que inclusive os gestores estão fazendo um excelente trabalho com os relatórios gerenciais, de informar a taxa de vacância, esse tipo de coisa. Muito diferente de 2012, quando eu comecei a estudar o fundo imobiliário, que quase não tinha informação. Hoje tem as casas de research, você consegue ter mais informação, até mesmo as consultorias, a Colliers fornece informações sobre o que vai acontecer com o mercado nos nossos reports. Então,
o ideal é que a pessoa, antes de comprar, ela se eduque, né, sobre o que vai acontecer. É importante ela entender aquele ativo e a relação dela, desse ativo com o mercado. Os mercados têm diferenças ali dentro do mercado logístico e do mercado de escritórios, tem suas diferenças, né, de relação desses ativos. E, enfim, tem que olhar principalmente taxa de vacância, como é que está a absorção líquida, o histórico de preços pedidos na região, isso é um bom indicativo. Tem lá no relatório ou não? Eu tenho um relatório. Eu acho que o mercado hoje está muito mais... As informações são muito mais disponíveis, né? Então você consegue hoje num relatório como o da Colliers ou outros, mensurar a média de absorção nos últimos anos, para construir ou fazer aquisições levando em consideração uma absorção mais segura, né, mais consistente, para não evitar riscos, né? Então, isso favorece muito o mercado financeiro hoje. Os dados que estão disponíveis há 10, 15 anos atrás era mais ou menos o chutômetro, né? Hoje são confiáveis, né? São confiáveis, legal. E, bom, Edu, falando aqui, passando um pouco também para a logística, que é um mundo mais que teve aí, você mesmo mencionou, um crescimento e teve perspectivas já, acontecimentos positivos. Sim. Queria que você desse um overview, né, falando um pouco desde da época que você já toca lá, não sei se você só toca isso, mas de logística, mas você tem bastante experiência nisso, até os dias de hoje e as perspectivas que você vê. Eu acho que uma diferença e uma segurança maior no mercado logístico do que escritório é que o mercado logístico você consegue, se houver uma mudança econômica, uma absorção começar a cair, né, e o mercado começar muito ofertado, você consegue construir o galpão por partes, né? Sim. Então você constrói uma nave você tem projetado uma nave de 60 mil metros, você consegue parar no 50, local 50, depois construir o restante. O escritório é diferente, você não consegue parar na 10ª laje e construir o restante depois, né? Então, o mercado, ele tem a logística tem esse privilégio, né? Então, eu acho que hoje o mercado de logística, até os fundos, tem alguns fundos que estão capitalizados com recursos para fazer a aquisição de novos investimentos. Mas o que acontece? Como o mercado financeiro ainda continua sendo atrativo os investimentos, taxa Selic, enfim, IPCA mais 8, renda fixa 16, então eles acham que estão retendo essas aquisições para diluir aí e poder beneficiar os cotistas, né? Mas bons negócios ainda estão sendo analisados, né? A gente vê ainda quem quer vender ainda querendo olhar os caps do passado, que ainda não se recuperaram, né? E quem quer comprar quer oportunidade, né? Então, é isso que tem se visto, né? Caps aí, dependendo do mercado, no mercado secundário se fala em cap aí até de 12%, né? Então, agora a perspectiva do mercado de logística para o próximo ano, eles são bastante favoráveis, tá? Apesar do mercado de e-commerce ter superestimado, né, o crescimento nesses últimos 2 anos e agora estão revendo as malhas, as necessidades, principalmente porque para poder reter a inflação, reteram o consumo também, então isso refletiu no e-commerce também. Sim. Mas a gente, nesses anos que eu estou nesse mercado, aí superiores a 20 anos, a gente já vê vivi momentos onde o pós-eleição, independente de qual candidato tenha ganhado, o mercado, a economia, o empresário brasileiro, ele aprendeu a se adaptar. Então, o ano seguinte foi um ano de resultados bastante favoráveis. Então, a gente acredita que logo pós eleição, independente do candidato, quem continue aí ou troque, né, a gestão do nosso país, eu acho que o ano que vem é um ano bastante favorável. Nós estamos com taxa de
de vacância nacional abaixo de 10%. Faz muito tempo que a gente chega num dígito e a gente vê algumas regiões mais consolidadas aí falando em 3%, 5%. Você falou que tinha uma região que Não, tem algumas regiões, como por exemplo, a região da Bahia, que é uma região, um mercado novo e que tem sido muito demandado e tinha muito pouca oferta. Acabou. Hoje tem Simões Filho com 0, Lauro de Freitas com 0, Camaçari com 0, a gente vê Centro-Oeste com 0, Goiás, Brasília. Então tem mercados ainda muito pouco explorados, que hoje os players mais internacionais que não davam atenção a esse mercado, só ficavam no eixo Rio-São Paulo, começando a olhar e querendo desenvolver esses mercados. Então, mas essa demanda você sentiu nesses últimos anos ou é algo que sempre teve? Não, foram nos últimos anos, foi na gestão pós-pandemia, né? Então, a pandemia fez o e-commerce chegar e crescer, né? E viu que a necessidade do mercado está próximo, da operação está próximo do mercado consumidor, ela vai ser efetivamente consolidada. Então, esses mercados estão crescendo muito. Tá? Não, acho que tem a ver um pouco também com essa gestão de concessão, de reformas e tal, que vem ajudando, acho que aí você abre ali. Sim, mas é verdade. Eu acho que um grande problema que nós vamos ter é a infraestrutura, sempre, né? Porque a infraestrutura no país é muito ruim, né? Então, a gente vê muitas diferenças entre Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, são muito, muito diferentes. Sim. Mas todo esse mercado, a gente chegou até Manaus, por exemplo, com vacância superior a 60%. Hoje a vacância de Manaus é 0, não tem disponibilidade. Tem poucos projetos, mas porque hoje há uma busca muito grande para os mercados onde tem incentivos fiscais. Então a gente vê Extrema em Minas Gerais, a gente vê Vitória no Espírito Santo, Itajaí, Santa Catarina e Manaus, né? A Amazônia, Manaus. Então são regiões que sempre, agora está tendo um movimento muito grande de desenvolver essas regiões, especificamente e mais fortemente pelos incentivos fiscais que essas regiões concedem. E você diria hoje assim, com o que você toca lá, quais são as regiões mais demandadas no atual momento? Tirando as regiões mais consolidadas de São Paulo, que é Cajamar, Guarulhos, Imbu, Barueri, esse todo mundo já conhece, é uma briga a gente costuma falar de cachorro grande, né? Então é uma disputa, os terrenos são muito caros, então se você não fizer uma boa compra, um bom projeto e errar por vírgula o seu desenvolvimento, possivelmente no futuro você pode ter algum prejuízo. Agora, outras regiões, como essas que eu comentei, Centro-Oeste, que tem muito pouco, e está uma região extremamente competitiva, né? Nós temos todo o nosso agro, né? A maior parte do nosso agro nessa região, Goiás, Mato Grosso, Brasília, então são regiões bastante promissoras. A gente vê Bahia como região bastante promissora. Comentei Itajaí, que era Santa Catarina, que era uma região pouco demandada. Hoje já tem players internacionais buscando aquisição de terrenos para desenvolvimento. Então, eu acho que os próximos anos são anos de bastante crescimento para esse mercado secundário. Certo, legal. E vem cá, explica um pouco para o pessoal os tipos de galpão logístico. Tem vários tipos, né? E às vezes até o pessoal fala, eu não entendo muito. Assim, a nomenclatura é galpão logístico classe A, B e C, né? E os outros aí. A Colliers, a gente monitora condomínios logísticos classe A. O que é um condomínio logístico classe A? Ele tem algumas características. Assim, superficialmente, pé direito acima de 12 metros, um piso de 6 toneladas, uma doca a cada 500 metros, espaço confortável para carreta, enfim. São algumas características, eficiência logística, que é a nomenclatura que mais se usa hoje, que é exatamente uma comparação entre
a área operacional, o total da área locável, que dá um coeficiente que faz todo sentido para o operador logístico. Ele quer saber o quanto ele vai operar, não o quanto ele vai ter de escritório, de área de serviço, enfim. Sim. Isso é muito importante para o mercado hoje. Tá? Então, eu acho que esse é o caminho aí que a gente vê de importância dos condomínios classe A, que é o que hoje os principais players de e-commerce, os principais desenvolvedores têm atuado. E quanto mais atualizado o desenvolvimento do condomínio ou do galpão, mais longevidade ele tem, porque ele fica mais tempo dentro desse perfil Sim. de condomínios classe A. Porque a gente vê que no passado, aí, 2012, 2013, quando a gente falava em 9 metros de pé direito, eram os galpões, né, super atualizados. Hoje a gente já vai estar falando em galpões de 16 metros, 17 metros de pé direito. Então, se sente pequenininho. Se sente pequeno, porque existe uma economia quando você aloca por metro cúbico e quando você aloca por metro quadrado, né? Então você está pagando metro quadrado, você paga, o metro cúbico não, né? Você só utiliza. Sim, então, sim. Essas são algumas características que beneficiam aí o condomínio classe A. O classe B é abaixo entre 10 e 12 metros, de 3 a 5 toneladas, poucas docas, pouco espaço para carreta. E o C são aqueles mais adaptados, que no passado eram galpões industriais que passaram a ser utilizados para logística e que hoje praticamente são pouco utilizados. Então, existe mais uma demanda de aquisição desses galpões para retrofit. E é isso que eu te perguntar, isso aí é um bom negócio ou é melhor pegar aí? É um mercado bastante atrativo, né? Mas seria melhor comprar um C lá que já está para fazer um retrofit, isso é mais barato? Ou eu comprar dependendo do caso, ele sai mais barato, porque você ganha tempo de aprovações, né? Sim. E às vezes a localização é excelente, porque esses galpões mais antigos, eles estão muito mais dentro das capitais, né? Porque eles foram desenvolvidos mais próximos. Então a gente vê aqui Vila Leopoldina, Barra Funda, como é em São Paulo. Indústria ali, Indústria, né? que são... Mas eles disputam também com o mercado de escritórios e residencial, né? Então faz todo sentido. É um mercado bastante, assim... procurado para aquisições, né? Que é muito lembro que a gente entrevistou o Marcelo Hanud, que eles fizeram lá na fábrica da Ford. Da Ford, isso, então. Tem alguns, né? Mas é caro, né? Você pegar aqui Vila Leopoldina e comparar com mesmo, não é muito caro ali? Então, mas se você comparar o que você vai ter que construir, por exemplo, custo de construção. Sim. Você vai falar num galpão logístico, você vai construir ele de forma horizontal, você não tem o custo de verticalização, né? E essas regiões, você tem um atrativo de demanda com preços substanciais. Sim. Então, se você pegar hoje, dependendo da região, você pode falar em R$40 metro quadrado, que é... Dependendo da região, acho que até escritórios... É até mais alto que o escritório, dependendo da região. A gente vê recentemente, por exemplo, a 99, que locou um galpão entregue, era para ser entregue de logística, ele locou o galpão inteiro para fazer escritório. Né? Então, existe uma atratividade bastante grande para o mercado, mesmo sendo galpões... Classe B dentro da cidade é um mercado bastante competitivo. A gente chegou a achar que na pandemia, ali no tempo, que o shopping ia virar um centro logístico. Verdade. Até hoje, né? O self-storage, por exemplo, até hoje ele é utilizado por alguns operadores de last mile, que não encontram espaço suficiente e acabam utilizando o last mile. Como você comentou, shoppings, estacionamento. Só que hoje o estacionamento de shopping ele compete aí com essa nova linha de venda de automóveis, né, que estão se instalando aí no país, que têm ocupado bastante.
mas é um mercado, O mercado bastante tá bom pra caramba. bom pra caramba, Tá muito bom. E deixa eu te perguntar, a gente sabe que dá para comprar logística via fundo imobiliário, que é Sim. facilzinho e tal, mas tem outra maneira também de investir para pessoa física ou é a melhor Ó, recomendada é fundo Não, tem imobiliário? alguns desenvolvedores que eles desenvolvem vendendo módulos para um grupo de investidores, Investidores, pessoa física, family office. Então, existe algumas oportunidades de você entrar num projeto já fazendo aquisição de um módulo. No início, ele é um condomínio, né? Sim. Mas no final, depois de 70%, geralmente depois de 70% de absorção do condomínio, eles dividem, aí você fica proprietário de um módulo só. E isso tem algumas coisas no mercado ainda para conseguir investir pessoa física assim. Ah, legal, bacana, pessoal. Outro meio aí de investir, não sei se tão fácil quanto, porque fundo Sim. imobiliário é muito facinho de investir. Muito fácil, mas as perspectivas aí são boas. Bom, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Eu queria, na verdade, agradecer mais uma vez, Joana e Edu, por terem aceitado esse convite. Eu queria que vocês deixassem... antes só da gente terminar, mas eu acho que o Edu já respondeu, eu acho que a questão das perspectivas com a eleição, mas pelo viés aí de vocês, meio que tanto faz o que acontecer, a perspectiva é boa. Eu acho que é boa. Eu acho que é só o time, né? Que um pode demorar mais um pouco, outro não. Se for o que já está, a gente já tem uma continuidade. Se for o outro que vai entrar, vai ter que fazer uma mudança de posições. Mas todos, eu acredito aí ainda que para a logística, terminando a eleição, nós vamos ter um corre aí em busca de galpões e ainda vão ter bons negócios ainda esse ano. Estamos bastante otimistas aí. Beleza. E vendo os fundos imobiliários, tem bastante oportunidades ali para vocês analisarem, pessoal. Né, teve um boom ali em 2020 de preço, depois deu uma arrefecida nos fundos imobiliários, então acho que ouvindo o que o Edu está falando e olhando ali o que está sendo negociado na Bolsa, tem alguma simetria ali. Não, e a gente já vê os fundos de logística, eles estavam... as cotas estavam muito baixas, né? Hoje já tem cotas já recuperadas e conseguindo um plus aí em cima. Então, sim, eu já tenho visto, hoje mesmo, conversando com fundos, já na expectativa de começar a ver alguns ativos para deixar já no radar para aí... daqui a alguns meses já começar a pensar em aquisições, tá? Boa. Obrigado, Edu. Então, eu queria agradecer novamente, eu pedi aí para vocês deixarem as considerações finais aí, começando pela Joana. Muito obrigado. Bom, queria agradecer também a oportunidade de novo de estar aqui e, assim, de forma geral, falando mais do mercado, né, de escritórios, eu acho que os números têm mostrado aí que a gente tem uma possibilidade de retomada boa e, como o Edu falou, de fato, o que a gente espera é que depois das eleições essa posição se consolide, né? Então, a gente tem alguns indicadores como taxa de desemprego caindo, né? Melhora ali da projeção de crescimento do PIB. Uhum. Existem outras variáveis aí envolvendo, mas alguns indicadores já são bem positivos para que o ano que vem a gente veja uma retomada. E essa retomada, quando ela acontece, ela é rápida, né? Então, como a gente viu em 2019, uma queda grande da taxa de vacância é o que a gente espera aí para os próximos anos. Ótimo. Eu acho que tem uma janela ainda de aquisições, assim, os fundos não estão capitalizados, mas tem family offices e alguns compradores locais que ainda procuram aí uma oportunidade de comprar alguns ativos em boas condições, mas essa janela é muito curta, acredito que em 6 meses isso vai reverter, né? Então, a gente é bastante otimista. Estamos bastante otimistas para o ano que vem e eu não vejo, independente do que aconteça, eu acho que o mercado de logística continua crescendo e com boas oportunidades. Mesmo a gente, como a Joana comentou,
já tem uma perspectiva de queda de taxa, Selic, a gente já vê a renda fixa caindo um pouco, a gente já vê um apetite para investimentos imobiliários de tijolo. Então isso para nós é um grande, é otimista essa visão. Tá bom. Obrigado, pessoal. Bom, esse foi o Radar FIS, eu vou ficando por aqui e até a próxima.